Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema locomotor e a gente vai ver quais são os sistemas que integram a nossa locomoção. Bom, o sistema locomotor é formado pelo sistema esquelético e o sistema muscular em conjunto com o sistema nervoso, ou seja, o sistema nervoso ele comanda esses outros dois e são os responsáveis pelos movimentos do corpo e pela locomoção. Sistema esquelético. Os seres humanos eles apresentam uma estrutura de sustentação interna, ou seja, um endoesqueleto, tá? Que forma o nosso sistema ósseo. Esse sistema ósseo ele é uma combinação de cartilagem e ossos. E ele tem como principais funções sustentar o corpo, dar forma a esse corpo, os órgãos vitais como pulmões, o coração e os órgãos do sistema nervoso central, lembrando quais são o nosso encéfalo e a nossa medula espinal, né? Permitir o deslocamento do corpo junto ao sistema muscular e nervoso, armazenar cálcio e fósforo, que são muito importantes, e produzir as nossas células sanguíneas. O sistema esquelético ele é dividido em cartilagem e ossos. Cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo maleável, tá? Esse é o tecido que forma o esqueleto humano até a 12ª semana da gestação, depois ele começa a ser substituído pelos ossos. Porém, algumas partes cartilaginosas elas continuam existindo mesmo nas pessoas adultas, tá? Como, por exemplo, a extremidade do nosso nariz, né, as nossas orelhas, tudo isso aqui é cartilagem, né? Essa partezinha aqui, ó, é que emenda os ossos, tá bom? Cartilagem. Os ossos são rígidos e resistentes, tá? E eles têm tamanhos e formas diferentes. E eles também são classificados de acordo com esse tamanho e essa forma. A gente vai ter os ossos longos, né, que são ossos alongados, por exemplo, o nosso fêmur, né, que fica na nossa perna. A gente vai ter os ossos curtos, por exemplo, as falanges, que são essas dobrinhas dos nossos dedos, tá, das mãos. A gente vai ter ossos chatos, como, por exemplo, a nossa escápula. E os ossos irregulares, por exemplo, as vértebras que formam a nossa coluna vertebral. Os ossos. A gente tem a separação por ossos da cabeça, ossos do tronco e membros superiores e inferiores. Os ossos da cabeça, eles são 8 ossos que se encaixam formando o crânio, tá? E esse crânio ele tem como função principal proteger o encéfalo, né? Que é lá o centro de comando do nosso sistema nervoso. Além deles, a cabeça ela também é constituída pelos ossos da face e pelos ossículos da orelha, tá? Que são aqueles martelo, aqueles ossículos bem pequenininhos que auxiliam na nossa audição. Os ossos do tronco. O tronco ele é formado pela caixa torácica, tá? Que tem a função de proteger os pulmões e o coração. E pela coluna vertebral, que tem a função de proteger a nossa medula espinal. E temos também os ossos dos membros superiores e inferiores. Os membros superiores eles são formados pelo braço, antebraço e mão. E os membros inferiores são compostos pela coxa, perna e o pé. E eles estão ligados ao tronco pela pelve, que é essa partezinha aqui, ó. Tá? Uma pessoa adulta, ela tem cerca de 206 ossos, tá? Um bebê, ele nasce com aproximadamente 300 ossos, porém, com o passar do tempo, alguns ossos do crânio, eles se fundem, né? Esse processo ele é chamado de ossificação, por isso que a gente nasce com mais ossos, porque esses ossos estão separados, eles se fundem e aí a gente, quando está adulto, tem menos ossos do que tinha quando era bebê. O fêmur, ele é considerado o maior osso do corpo humano, tá? Ele está localizado aqui, ó, na nossa coxa, entre o quadril e o joelho, sendo um dos ossos mais importantes do corpo. Já o estribo, ele é considerado o menor osso do corpo humano. Ele fica localizado lá na nossa orelha média e exerce uma função importante na audição. Ele é classificado como ossículo, de tão pequeno que ele é, pois ele mede em torno de 0,25 centímetros. E caso esse estribo seja lesionado, não é possível a sua restituição natural. E aí a pessoa vai ter a sua audição prejudicada. Ou seja, ele é uma coisa bem pequenininha, mas que é muito importante e não é possível restituição. Estrutura dos ossos. Os ossos eles são formados por tecido compacto e tecido esponjoso, né? O compacto vai ser essa parte aqui de fora, né? E o esponjoso aqui dentro, ó, que é todo cheio desses buraquinhos.
revestido por uma membrana exterior chamada periósteo. Essa membrana ela é ricamente vascularizada. Como assim, professora, tem sangue nos nossos ossos? Sim, os nossos ossos, além de ter sangue, eles produzem as nossas células sanguíneas, tá? E é responsável pela nutrição do tecido ósseo. Os ossos estão em permanente processo de recomposição. As células que formam são destruídas e renovadas constantemente. E aí a gente também vai ter o sistema muscular, que junto com o sistema esquelético vai formar o nosso sistema locomotor. O sistema muscular ele é formado pelos músculos, tá? Esse sistema é responsável pelos movimentos corporais, como mastigação, as expressões faciais e a locomoção. Além disso, ele atua nos batimentos cardíacos e nos movimentos involuntários de outros órgãos internos, como, por exemplo, o nosso intestino, nosso estômago, tá? O sistema muscular, ele tem classificado de acordo com o tecido. A gente vai ter o tecido muscular estriado cardíaco, que a gente já viu em aulas anteriores, né? Que ele forma o coração e é responsável pelos batimentos cardíacos. A contração desse músculo é rápida e involuntária, né? Ou seja, ela independe da nossa vontade. A gente vai ter o tecido muscular estriado esquelético, que é o tecido que está associado ao esqueleto, tá? Atuam no deslocamento do corpo, como nos movimentos de andar ou correr, e sustentam a postura em conjunto com os ossos. A contração muscular é voluntária e rápida, pois os movimentos respondem às nossas vontades. E a gente tem um tecido muscular não estriado ou liso, tá? Que formam as paredes dos órgãos internos, ocos do nosso organismo, como o estômago, o útero, bexiga e etc. Eles vão regular a quantidade de material no interior dos órgãos que revestem e apresentam uma contração lenta e involuntária, ou seja, os movimentos também independem da nossa vontade, mas diferente lá do tecido muscular estriado cardíaco, aqui a contração é lenta, acontece de forma lenta. O coração não, o coração está batendo ali rapidamente o tempo todo. Bom, sistema muscular. As células que formam os músculos são as chamadas fibras musculares e elas são especializadas em movimentos de contração e relaxamento. Aqui, ó, como a gente pode ver nesse gifzinho. Aqui tá relaxado, aqui tá contraído agora. Relaxou, contraiu, tá vendo? Um conjunto de fibras musculares, vasos sanguíneos, tecido adiposo e terminais nervosos forma um feixe muscular, tá? E aí, vários feixes musculares, eles vão formar os nossos músculos. A contração e o relaxamento dos músculos promovem diversos movimentos, como os batimentos do coração, piscar, mastigar, sorrir, andar e etc. Integração dos sistemas. A gente viu que o sistema locomotor, ele é a integração de 3 importantes sistemas do nosso corpo, né? O esquelético, o muscular e o nervoso, que vai comandar tudo isso. Então, enquanto os ossos eles dão a forma e a sustentação ao corpo e protegem os nossos órgãos vitais, os músculos eles vão ser os responsáveis pelos movimentos, pois eles têm a capacidade de contrair e relaxar. Conectado ao músculo sempre vai ter um nervo. Falou em nervo, a gente lembra lá do nosso sistema nervoso, né? As ramificações dos nervos, elas chegam às fibras musculares e estimulam os movimentos de contração por meio dos impulsos nervosos. Podemos dizer que os movimentos musculares são controlados, seja de forma voluntária ou involuntária, pelo sistema nervoso e que todo esse processo consome energia para poder acontecer. Bom, a locomoção, ela depende dos ossos, das articulações e músculos, tá? Que agem coordenadamente quando estimulados pelo sistema nervoso. Os músculos relacionados com a locomoção, eles estão localizados logo abaixo da pele, tá? E estão ligados ao esqueleto e realizam movimentos voluntários. Mas como que os ossos, que são peças tão rígidas, podem participar dos movimentos e do deslocamento do corpo? Bom, existem articulações que conseguem produzir movimentos limitados, como são as da coluna vertebral, e outras articulações que produzem movimentos mais amplos, como as articulações do braço, das pernas, das nossas mãos. Mas isso aqui também, pessoal, depende muito de um indivíduo para o outro, porque tem muita gente que consegue fazer
coisas incríveis, né? Acrobacias incríveis ali com a coluna vertebral. Então, isso vai depender do grau de flexibilidade de cada ser humano. A locomoção. Os músculos esqueléticos, eles se fixam aos ossos, né? Eles são responsáveis pela movimentação e eles se fixam aos ossos por meio dos tendões. Tendão é uma região esbranquiçada do músculo, tá? Ela não se contrai e ela é formada por um tecido conjuntivo muito resistente. E é a região que conecta o músculo ao osso, às cartilagens, aos ligamentos e à pele. É essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha branca que vai ligar o músculo ao osso e vai ajudar aí nessa movimentação, nessa locomoção. Bom, gente, sobre o sistema locomotor era isso, tá? Tem um exercício aí para vocês responderem. Qualquer dúvida é só me mandar. Estamos terminando mais um bimestre, então esse é o momento de tirar todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.